Shalom, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, hoje nós vamos continuar sobre Pedro. E nós vemos aqui hoje, depois que Jesus teve aquela conversa com Pedro, em que o Senhor Jesus, além de haver assim um encontro, em que o Senhor restaurou, né, as forças de Pedro, restaurou a fé de Pedro. Então, aquele momento foi muito importante na vida de Pedro e que o Senhor também falou sobre o serviço de Pedro com o Senhor, que o Senhor disse: apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas, e o Senhor Jesus é chamado de bom pastor. E assim, se tu me amas, cuida das minhas ovelhas. Eu achei lindo isso, porque Jesus tem um amor tão grande por cada um de nós. Sabe, ele fala minhas ovelhas porque ele é um bom pastor, literalmente. Nós somos as ovelhinhas dele. E ele deu exemplo daquele pastor com 100 ovelhas. Quando ele foi contando no aprisco, ficaram 99, faltava uma. Mas assim ele saiu, deixou-a segura e saiu à procura desta ovelha e não descansou, enquanto não achou a sua ovelha perdida. E depois de uma jornada de trabalho em que se acordava muito cedo, aliás, o pastor, quando ele colocava as ovelhas no aprisco, o aprisco era assim, ele era todo fechado com uma abertura. Naquela abertura onde as ovelhas passavam, não tinha porta. Sabe quem ficava na abertura? O pastor sentado ali, ele dormia assim, sentado, porque para chegar às ovelhas tinha que passar por ele. Então, olha só o amor. Jesus é assim. Neis que não dorme nem tosqueneja a guarda de Israel. Ele nos colocou debaixo de suas asas, da sua proteção. Nós estamos no aprisco. O aprisco é lugar de segurança. O pastor colocava uma água ali no aprisco para as ovelhas quando chegaram. Tudo arrumadinho, tinha comida para elas, tinha um lugar muito tranquilo para elas dormirem e ele ficava de prontidão para que os ladrões salteadores não viessem pegar a ovelha. Também os animais também não viessem para arrebatar as ovelhas. Ele cuidava muito bem. Assim o Senhor cuida bem de nós. Ele morreu para que nós estivéssemos protegidos debaixo de suas mãos potentes. É através dele que nós temos a segurança. É ele que nos garante a água, o alimento, tanto espiritual quanto físico. É ele que nos sustenta, que nos mantém seguros. E o bom pastor está sempre vigilante. Ele não perde nenhuma ovelha. Se alguma ovelha desgarra, fica desgarrada, é porque ela fugiu. E quantas vezes nós fugimos da presença do Senhor? Quando nós nem percebemos, já estamos ficando longe, mas Ele vai nos buscar. Não tem nenhum ser humano que parte desta vida sem que o Senhor tenha lutado para trazê-lo de volta ou para trazê-lo para o seu aprisco. Que o livre-arbítrio nos dá esta escolha. Muitos não querem, alguns se desgarram, saem da presença do pastor desgarrados, sem perceber. Vão ficando longe. Hoje eu não oro tanto quanto ontem, não leio a Bíblia, não medito, não aplico a Bíblia na minha vida, começo a dizer, isso aqui não tem importância, tá na Bíblia, mas o Senhor me ama, Ele me aceita. E assim vai se afastando, e às vezes nem nota que está se afastando. E aí o bom pastor vem, toma nos seus braços e vai e traz de volta. Mas isso a pessoa tem que ouvir a voz do bom pastor. E aí nós entramos em Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. A porta é a vida, é o coração. Se você não abrir, você vai
simplesmente deixaram o Jesus para o lado de fora da sua vida, o bom pastor. E aí, você vai ficar à mercê de quem quer te matar, roubar e destruir. E ele vem sorrateiramente. Ele vem com enganos, com ilusão, para que você caia. Longe do Senhor Jesus, do bom pastor, só há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é caminho de morte. E nós, como discípulos de Jesus, nós temos a missão de demonstrar Jesus aos outros através da nossa vida. Toda a nossa vida tem que mostrar que Jesus é Senhor da nossa vida. Através do quê? Da nossa conduta. Nós somos discípulos de Jesus, então nós agimos como Jesus agiria. Nós obedecemos a palavra de Deus, porque Jesus era obediente, obediente até a morte, morte de cruz. Ressuscitou porque sempre foi obediente. E se cumpriu nele a palavra, onde está a morte do teu aguilhão? O Senhor tem a chave da morte e do inferno, Ele é o Todo-Poderoso. E mesmo assim, com humildade, Ele nos serve. Você já viu como você é servido por Jesus a cada instante da sua vida? O ar que você respira, os momentos que você está com mais dificuldade, o Senhor, Ele te resgata. Ele te dá direção, Ele te dá força. É só você deixar ser conduzido pelo pastor. É só ouvir a voz dele. E ele vai falar de várias maneiras. Através da palavra, de uma oração. Às vezes o Senhor usa um servo seu, uma serva sua, que vai falar com você. Uma música. O Senhor tem suas maneiras, mas Ele cuida e zela por nós. Então Ele fez esta exigência para Pedro. Tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Então cuida das minhas ovelhas. E cuidar é ser igual a Jesus. Jesus não media esforços. Tinha vez que ele estava cansado e ele pedia para se afastar um pouco, mas a multidão sabia onde está, porque direção ia ao barco, onde ia parar. Quando Jesus chegava, já tinha gente esperando por ele. E ele atendia a todos. Lá na cruz, ele estava exausto. Naquele parte de interrogatório. Ele sabia qual ia ser o resultado, mas ele cuidou de Pedro. Ele olhou para Pedro. O olhar de Jesus é tudo na nossa vida. É só nós prestarmos atenção que Ele está olhando e cuidando de nós. Bem, eu vou continuar com Pedro uma outra oportunidade, porque olha só o Espírito Santo falando aí com a gente, que Jesus, antes de ir para o céu, ele aparece a última vez para os seus discípulos e ele fala: depois de seu sofrimento, Jesus apresenta-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Ele mostrou que ele estava num corpo glorioso, mas era Jesus. Eles não reconheceram porque estavam com aquele Jesus sofredor. Eles estavam com aquela imagem daquele Jesus sofredor e a tristeza era tão grande que eles não conseguiam pensar, raciocinar direito. Mas aí chega o dia da ascensão de Jesus, quando ele sobe, né, para o céu e volta para o céu. Volta para o céu para se assentar-se à direita de Deus Pai. Mas Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está presente em todos os lugares, e quando ele disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, sim, ele está. Ele está na nossa vida, no nosso coração, todos aqueles que o recebem. Ele está mantendo esta terra, ele está cuidando de tudo. O nosso Deus é o Todo-Poderoso. Não há lugar que o Senhor não saiba e não esteja. A presença dele está ali. Mas a atuação, sabe, intimidade é diferente. Você sabe de uma pessoa, você a vê
até ouve falar dela. Isso é uma coisa. Agora, você ser amigo, você ter intimidade é a outra. O cristão, aquele que aceita Jesus como Salvador, por isso que Jesus chama de amigo. Porque nós temos intimidade com o Senhor. Nós sentimos a presença dele, nós ouvimos a sua voz, nós seguimos as suas instruções, que está na palavra de Deus. Nós temos o Espírito Santo que nos ensina, que direciona a nossa vida. Então, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então é maravilhoso essa vida, é maravilhoso ser cristão. Não é que nós não tenhamos lutas ou momentos de provação, que a nossa fé é provada. Mas o Senhor nos dá força, se nós olharmos para Ele e clamarmos, clame a mim. Aquele que chora, nosso choro não cai por terra. O choro físico, sim, mas aí tem o espiritual. Tem algo nesse choro. E esse algo nesse choro, as nossas lágrimas estão diante de Deus. E em Apocalipse diz que Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Com Jesus, quando nós estivermos com Ele, com o nosso corpo, quem estiver vivo vai ser transformado num corpo glorioso. E quem estiver morto, que já está no paraíso, está esperando o arrebatamento, vai ressuscitar primeiro. Então, eles irão ressuscitar, depois os que estiverem vivos terão um corpo glorioso, um corpo transformado. Então, quem está morto está descansando lá no paraíso, mas ressuscitarão primeiro o seu corpo glorioso, aquele corpo que eles morreram, vai ser o corpo glorioso, transformado, sem mácula, sem incontaminado. E os que estiverem vivos serão arrebatados, também terão seu corpo glorioso. Não é maravilhoso isso? É maravilhoso isso. Senhor, aí se cumpre a palavra, o que era corruptível se tornou incorruptível, o que era mortal se tornou imortal. Nosso corpo transformado. E é este corpo glorioso, é um corpo glorioso do Senhor Jesus. Ele ressuscitou. Ele nos mostrou como nós vamos ficar depois no arrebatamento, né? Ele já deu a prova, olha, seu corpo vai ser igual ao meu. Aleluia! Então aqui nós vemos que está aqui, depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Viu? Ele falou sobre o reino de Deus, que é o mais importante. Nós temos que tirar o foco desta terra e colocar lá no reino de Deus. Que nem eu sempre digo, nós temos que trabalhar. Quem tem família, filhos, esposa, esposo, tem que trabalhar para dar o melhor que está no seu alcance pelo seu filho, desde que tudo seja digno, honrado, e o Senhor vai te favorecendo. Mas o principal para os pais que têm seus filhos é ensinar-lhes nos caminhos do Senhor. É o maior tesouro que um pai e uma mãe pode dar, porque os tesouros dessa terra findam-se aqui e não tem valor nenhum na eternidade. Não é que nem em algumas culturas que colocavam até uma moeda de ouro debaixo da língua e depois enterrava a pessoa para pagar para o mundo, espiritual, para ter um lugar melhor. Não existe isso não. Aqui finda-se essas riquezas terrenas, que as pessoas têm tanto prazer, que têm tanta necessidade de ostentação, que às vezes se perdem, fazem coisas indecentes e acham que... E aí começam a dizer, mas eu sou tão poderoso aqui. Não tem valor nenhum. As coisas que valem para Deus são as eternas, que está no reino de Deus, que é paz, amor,
obediência ao Senhor, a nossa dedicação às outras pessoas, cuidar de nós mesmos, bem de nós mesmos, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. E é através de nós que as pessoas conhecem a Jesus. Então, ter uma vida decente, tudo que é honesto, de boa índole, de boa fama, ser humilde, ser manso. Isso tudo nós temos que cultivar, meus queridos. É um dia, e com o Espírito Santo e com Jesus, nós conseguimos sim. Nós conseguimos cada dia melhorando, mas a nossa vida tem que glorificar ao Senhor, sim. Nós temos que mostrar de quem nós somos, quem nós pertencemos. Quanto mais a pessoa é humilde, quanto mais a pessoa é doce, suave, mais é sinal que ela está realmente sendo dirigida pelo Espírito Santo. Não são nomenclaturas aqui, não são cargos aqui, não são posição, ao contrário, quanto mais o Senhor te dá, mais vai ser requerido de você. Nós vemos aí pelas parábolas dos talentos, nós vemos aí o que o Senhor fala, como falou com Pedro. Pedro foi o apóstolo do Senhor. O apóstolo Pedro tem o seu lugar lá no céu, com o seu nome. E nós vemos isso, os nomes dos apóstolos ali. Mas que está em Apocalipse. Depois eu vou trazer com mais detalhes a vocês sobre isso. Mas o Senhor falou para ele: Pedro, tu me amas? Cuida das minhas ovelhas. E cuidar, gente, é cuidar. Sabe, um pastor, um líder, eles têm que estar dispostos para as suas ovelhas. Eles têm que ouvir, têm que orar por elas, têm que dar a palavra segundo a direção do Espírito Santo. E quando ele ver uma ovelhinha dele, preciosa, ele a tratar com amor, com cuidado. Não importa se ele está cheio de trabalho, não importa se ele está com tempo escasso, mas não pode deixar de cumprimentá-la, de dar um sorriso. Ah, mas eu não sou assim, então peça ao Senhor Jesus para te encher, porque hoje em dia as pessoas estão precisando apenas de uma palavra. Olha, eu estou orando por você. Jesus te ama. Eu estou aqui. Precisou de mim? Pode me procurar. Sabe? E o pastor, hoje em dia, ele não tem um trabalho só. Ele tem equipe. Então, a pessoa procura o pastor já direciona para alguém que pode ajudá-lo, alguém de confiança, alguém cheio do Espírito Santo. É assim que tem que funcionar. Né? Porque tem que ser assim. Jesus falou muito para Pedro. Isso é um alerta para todos que trabalham na casa do Senhor, mas também para cada um cristão, porque nós somos o referencial de Deus aqui na terra. As pessoas têm que ver em nós Jesus. Então, vamos continuar aqui. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei a vocês. Então, ele diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Eles estavam muito curiosos, porque daí eles sabiam que Jesus era o Messias. E na verdade eles estavam esperando pelo reino messiânico, que eu já disse, é um reino de restauração, é um reino em que vai haver 1000 anos de paz, em que Israel vai ser o centro do mundo, mas isso é um milênio. Antes do milênio tem a grande tribulação. Antes da grande tribulação, é assim que eu creio, tem os que são pré-tribulacionistas, que é o meu caso, tem uns que são médio tribulacionistas, que acham que o arrebatamento vai ser na metade da grande tribulação, e outros são pós-tribulacionistas, pós-tribulação. Isso não mexe com a fé de ninguém,
porque nós todos temos que estar firmes com o Senhor Jesus, aguardando a sua volta, seja pré, médio, pós-tribulacionista, porque Jesus pode voltar para nós a qualquer instante, em particular. E outra, se nós amamos o Senhor, nós vivemos uma vida que agrada ao Senhor. Nós vivemos uma vida compromissada com Ele, nós temos uma aliança com o Senhor Jesus. Essa aliança, ela foi feita com sangue, sangue de Jesus. A nossa aliança é eterna, porque em nós tem a marca do Cordeiro, Ele nos marcou com seu sangue. Aonde? Nos nossos corações, na nossa vida. Nós somos dele e Ele é nosso. É assim que nós vivemos. Vou falar mais sobre Pedro e essa descida do Espírito Santo. Mas vou parar por aqui porque o Senhor Jesus, Ele nos deu uma mensagem maravilhosa quando Ele falou com Pedro e agora Ele ficou falando sobre o reino. É isso que nós temos, Jesus não falou de outras coisas. Quando perguntam para Ele aqui, se é agora que Ele vai restaurar o reino, eu vou dizer para vocês a resposta de Jesus no próximo vídeo. Mas o que importa é o viver Jesus em sua vida. Ele morreu, ressuscitou. Antes de subir ao céu, Ele enviou o Consolador. Ele subiu e enviou o Consolador. Então veja, nós não estamos sozinhos. Jesus está conosco, eis que estou convosco todos os dias, até quando? A consumação dos séculos. O Espírito Santo está conosco. É hora de nós nos erguermos e vermos o que realmente importa, são os títulos e lauréis deste mundo? Ou nós estamos apegados a Jesus? Porque daí sim, o Senhor tem bênçãos para nós, tem riquezas aqui, tem riquezas no céu. Cada um o Senhor vai dar conforme a sua fé, conforme por cada um vai agir, sabe? Tem muitas pessoas que são abençoadas por Deus e acabam ficando orgulhosos, soberbos, achando que está numa posição privilegiada. E não, é a misericórdia de Deus e a bondade de Deus, e tudo que nós temos, nossos talentos, recursos, é para ser usado na obra do Senhor. Tudo que temos, que somos, é para ser usado na obra do Senhor. Então, se alguém acha que tem um cargo, tem uma posição, tem um dinheiro porque é mais do que os outros, não. Porque com os privilégios vem a responsabilidade. O Senhor quer abençoar a todos. Ele não tem prazer que nós passemos necessidade, que nós estejamos doentes ou com problemas. Por que os passamos? Cada um examine-se a si mesmo. Aquilo que serve para a ceia do Senhor, serve para a nossa vida. Examine-se a si mesmo. Pergunte ao Senhor, mas pergunte querendo uma resposta certa. Ah, mas eu estou perguntando e não tem resposta. Ore mais, jejue mais, se autoanalise mais. Porque o Senhor tem coisas que acontecem na nossa vida por tantas coisas, mas uma é certa: tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Então, seja as provações, os momentos difíceis, estão nos aperfeiçoando. Depende de nós, se nós vamos ser aperfeiçoados. E muitas vezes nós mesmos causamos embaraço à nossa vida. Se nós vivermos com o Senhor, debaixo da presença dEle, quantos livramentos nós temos, quantas coisas nós não passaríamos se ficássemos rebeldes, ou às vezes o orgulho, a soberba, a vaidade querendo tomar conta. Vamos ser humildes, vamos amar as pessoas, perdoar os outros e também aconselhar. Se você tem alguém que está te dando conselho, louve ao Senhor por isso. O Espírito Santo usa. Veja aquele conselho, veja se realmente vem da parte de Deus para a sua vida, analise sua vida, ponha sua vida em ordem, porque Jesus, nos 40 dias que ele ficou aqui na terra com os discípulos, depois de ressurreto, ele falou sobre o reino de Deus.
O que é importante para nós? O reino de Deus, a nossa eternidade. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Que ninguém desfaleça, que nós estejamos atentos para que nós possamos passar uma eternidade com Deus, que possamos ajudar as pessoas a passar uma eternidade com Deus. Falar de Jesus não é vergonha para ninguém. Muitos deram sua vida por amor a Jesus e vão receber o seu lugar de honra, porque lá no céu, sim, o galardão, cada um vai receber segundo o seu trabalho que houver feito. E o trabalho que vale para Deus é com o amor que você fez esse trabalho. Amor pelas pessoas, pelas almas, pelo Senhor, amor pela tua alma. Ame a tua alma, cuida bem dela. Não deixa que ela fique desgarrada do Senhor, não. Faz com que a sua alma vá para a eternidade com Jesus. Cuida bem dela aqui. Alimenta ela com as coisas do Senhor. Mantém ela ligada com Deus. Que a tua alma tenha saudade do Senhor Jesus. Para que você possa ser produtivo aqui, abençoado aqui de verdade, de fato, e em tudo seja agradecido. Não é a sua capacitação, não é o seu intelecto, é Deus que te capacita, é Deus que te dá o intelecto, é o Senhor que te garante você estar galgando posições, porque quanto mais o Senhor te fizer florescer, quanto mais você der frutos, vai alimentar outros, às vezes sem palavras. A sua atitude tem que falar mais do que as suas palavras. E aí as pessoas vão começar a notar que há algo diferente em você. E vai começar a querer saber o que é de diferente em você. E aí sim o Senhor vai dar a oportunidade de você falar do amor dele. Vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esta palavra maravilhosa. Muito obrigada pelo direcionamento que o Senhor deu neste vídeo, de nós estarmos com cuidado na nossa vida, cuidar da nossa alma, cuidar das pessoas que o Senhor põe na nossa vida para cuidar, que nós vamos dar conta de cada uma dessas pessoas, Senhor, que nós possamos ser exemplos. O que faria Jesus em nosso lugar? Como responderia Jesus? Qual a atitude dele? Qual o pensamento e sentimento dele? Isso tem que ser a nossa maneira de viver. Que o Senhor Jesus entre no nosso coração, que o Espírito Santo tenha liberdade para trabalhar em nós e cada dia nós sejamos aperfeiçoados, que nós cuidemos bem da nossa alma, da nossa vida, da nossa família, no nosso trabalho, que nós sejamos cuidadosos em tudo, para que nós possamos, Senhor, te glorificar em toda a nossa vida. Nos dá uma noite de paz, de vida, nos dá, Senhor querido, uma semana de vitória, cura os enfermos, resolve o problema, abençoa as grávidas, os bebezinhos nos ventres, abençoa as crianças, os adolescentes, os jovens, abençoa os casais, abençoa os anciãos, abençoa a família com paz, com vida, Senhor, consola os enlutados, aqueles que estão passando por problemas, Senhor, resolve, por luta da vitória, aqueles que estão viajando, que vão e voltem em paz, aqueles que estão tendo uma mudança na sua vida, que seja tudo para crescimento e bênção, que o Senhor derrame da tua glória e da tua presença na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Lehitraot. Até uma próxima oportunidade.